Que bom estarmos juntos novamente aqui nesse canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus. Muito bom ter você aqui, obrigado pela confiança, pelo carinho. Queremos agradecer pela sua inscrição, pelos likes ou até mesmo pelas críticas. Elas são muito boas, nos ajudam a crescer. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho, libere as notificações para que você possa receber os nossos vídeos. Estamos com os 3 playlists distintas, uma com os cultos que são transmitidos ao vivo, uma outra com o estudo no livro de Eclesiastes, estamos fazendo agora o vídeo do capítulo 5, e tem uma outra playlist com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, tem o primeiro vídeo com a introdução e os versículos de 1 a 14, e um segundo vídeo com os versículos de 5 a 20, introduzindo sobre Pedro, mas falando principalmente sobre o personagem Judas Iscariotes. Hoje nós vamos falar novamente sobre Eclesiastes, capítulo 5. Salomão está refletindo sobre a vida. No último capítulo, capítulo 4, ele falou sobre a opressão, a ideia de calúnia, de uma opressão que vem de cima para baixo, daqueles que dominam sobre um povo que é dominado. Falou sobre o não trabalhar demais, o ter cuidado com as riquezas, e ele vai continuar falando, só que com uma ideia um pouco mais profunda. Vai começar falando sobre o compromisso com Deus. Salomão vai falar isso aqui. Ele entra numa realidade melhor, num equilíbrio. É mais equilibrado o capítulo 5, perde mais o tom pessimista que Salomão dá a esse livro. Ele começa dizendo assim: ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos que oferecem sacrifício sem saber que agem mal. Às vezes nós nos empolgamos e falamos coisas que não deveríamos falar, inclusive diante de Deus. Alguns têm algumas promessas do tipo: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja, ou coisas desse tipo. Promessas que não devem ser feitas, principalmente que ir para a igreja não deve ter a motivação da barganha com Deus. Com Deus a gente não deve barganhar. Deve ir à casa de Deus com alegria e com reverência. A expressão que tem em algumas outras traduções é: guarda o teu pé. Ou seja, tenha cuidado quando entrares na casa de Deus. No verso 2 ele diz: não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu está na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Porque os sonhos, diz o verso 3, vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem de muitas palavras. De fato, às vezes a gente se precipita em falar quando deveríamos mais ouvir. A Bíblia nos ensina que devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. O verso 4 diz: quando fizeres algum voto a Deus, não demores em cumpri-lo. Por isso que não é bom soltar palavras ao vento de todas as formas, porque teremos que cumprir aquilo que de fato falarmos. Não demores cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. Uma quarta-feira nós falamos sobre isso. Tem uma live aí sobre isso. Fala exatamente lá no Sermão do Monte, quando ele fala que nós não temos o que oferecer no processo de juramento. Então, tenhamos cuidado no voto, porque o voto ou o juramento é aquilo que deve ser dito, deve ser de fato cumprido, deve ser feito o que se prometeu. As palavras frívolas, as palavras soltas, as palavras que são ditas, elas precisam ter um centro, um equilíbrio, porque as palavras soltas também trarão um juízo, trarão um julgamento. O verso 5 diz: é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. É exatamente o que a gente acabou de falar. O verso 7 diz assim: porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Olha só, eu acabei de dizer que virá um juízo também sobre as palavras vazias.
Por isso teme a Deus. Todo o tempo Salomão começa essa introdução desse capítulo 5 falando do temor a Deus, da necessidade do temor a Deus. Ele sai um pouquinho desta ideia terrena, desta visão terrena, desta perspectiva terrena das coisas materiais, do ser, do ter um status, do possuir e das riquezas do trabalho, para o entendimento da adoração a Deus, para o entendimento do cuidado com o relacionamento com Deus, e ele fala isso todo o tempo nesta introdução deste capítulo 5. O verso 8 ele diz: se vires opressão de pobres e a perversão, violência do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outro em posição mais elevada. Salomão talvez esteja dizendo que a opressão, ela tem uma cadeia, ela vem em cadeia. A opressão, pelo menos no capítulo 4, tem uma ideia de calúnia, mas é como se fosse uma pressão. A opressão é uma pressão forte que tem uma estratégia, a estratégia de controlar ou de dominar o menor. O que está dizendo ela? Se ele está oprimindo é porque foi oprimido, e o outro que oprimiu também já está sendo oprimido por outro. Sempre tem alguém que está acima. E por isso não te assustes com isso, com a opressão que você vê no pobre, porque o rico também é oprimido por um rico maior, por um rico que está em posição maior. O verso 9 diz: o proveito da terra é para todos, e o rei também se serve do campo. Mas o 10 diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. Isso é um problema, a questão da riqueza e a questão da insatisfação. Parece que por quanto mais se tem, mais se quer. E a riqueza vai trazer esta cegueira terrível. E é por isso que Salomão diz já no capítulo 4, cuidado com o trabalhar demais, cuidado com o ajuntar tesouros na terra, porque tesouros na terra, como já ensinou Jesus, tesouros na terra a traça e a ferrugem consome. É necessário que tesouros sejam ajuntados no céu, e talvez seja isso que Salomão está falando logo na introdução, quando diz: guarda o teu pé, tenha reverência, tenha cuidado quando entrar na casa de Deus, não fale demais, escute mais, não prometa muito, porque o que você prometer, você terá que cumprir. Então cuidado com o amor ao dinheiro. Lá no capítulo 6 de uma das cartas de Timóteo, ele fala sobre aqueles que, buscando riqueza, se envolveram em muitas confusões, em muitas astúcias, inclusive aqueles que são religiosos, que fizeram da religião um ponto de lucro. Temos que ter cuidado com isso, porque a nossa visão é terrena. Nesse momento que estamos vivendo de quarentena, é um momento para refletirmos nisso. Aqueles que têm muito não estão podendo usufruir neste momento, porque de nada tem valido muitos sapatos, muitas roupas. A gente tem visto muitos textos, lido muitos textos sobre isso, visto muitos vídeos sobre esta questão de que aqueles que têm muito agora estão mais igualados com aqueles que nada têm. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os males. Ter cuidado com essa insatisfação, senão a pessoa vai ficar procurando ganhar cada vez mais e mais, e vai viver na infelicidade. Aliás, ele tem atrelado muito a questão da infelicidade com a riqueza, e a questão da felicidade com o compromisso e o amor a Deus. É por isso que ele diz: nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão, é vaidade, é algo ilusório. O verso 11, ele diz: quando os bens se multiplicam, multiplica-se também os que consomem, os que os consomem. Que proveito tem o seu dono, a não ser contemplá-los com os olhos. Aliás, quando aumenta a receita, sempre aumenta também as saídas. E isso aumenta porque toda receita que se aumenta o custo de vida, aumenta a posição social.
tudo muda quanto mais se adquire. A amizade costuma ser outra, o rol de amizade costuma ser outro, pessoas se aproximam também, tentando usufruir do trabalho e do dinheiro daquele que alcançou. E aí o texto nos diz, olha, cuidado para você não ficar apenas contemplando aquilo que é seu. Eu conheci um homem muito rico, de fato conheci, foi uma experiência da minha vida, e este homem, ele era também muito bondoso, ele dava muito àqueles que estavam ao seu redor, e ele passou por um momento de muito aperto, de muitas complicações, e foi verificar com aqueles que ele ajudou e que tinham bens em seu nome, que estavam apenas usufruindo e não eram deles esses bens. E quando ele foi recorrer, foi buscar isso, ele passou por séria dificuldade, séria humilhação e ganhou muitos inimigos. Cuidado com os bens, cuidado com a riqueza. Ela pode dar a você uma aparência de que você tem muitos amigos, mas quando o dinheiro se vai, lembra a parábola do filho pródigo? Quando o dinheiro se foi, os amigos também desapareceram. Temos que ter cuidado com isso, e é isso que Salomão, refletindo sobre a vida, está nos ensinando. Verso 13 ele diz: há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade. Novamente Salomão atrelando infelicidade com riqueza. Talvez Salomão tenha experimentado isso na própria vida. O homem mais rico, o que tinha mais glória na terra, um homem cheio de sabedoria, mas que lhe faltava a fidelidade completa a Deus, porque ele deixou que ídolos fossem colocados ao seu redor, com as mulheres que ele também se envolveu de outros reinos e que adoravam esses ídolos. Foi um grande mal também que trouxe a Salomão. E talvez ele esteja refletindo sobre isso, que as suas riquezas trazem infortúnio, e esse infortúnio pode fazer com que ele perca tudo e não fique nada para o filho. É o que diz o verso 14. Se as riquezas dele se perdem no infortúnio, não deixará nada para o seu filho que nascer. No verso 16, Salomão diz assim, verso 16 e 17. Isso também é um grande mal, assim como o homem vem, assim se vai. E que proveito terá por ter trabalhado para o vento, e por haver passado todos os seus dias nas trevas com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimento? Salomão está dizendo, trabalhe aqui, usufrui aqui. E quanto a viver os dias de trevas, provavelmente Salomão está falando do conhecimento e da sabedoria. Me faz lembrar o mito platônico, o mito da caverna, quando a ideia de estar dentro da caverna, na escuridão, sem descobrir o mundo, sem ter conhecimento da vida e de tudo que havia fora da caverna, pensando que aquela caverna e os seres inanimados, as sombras que passavam ali, era o único mundo que existia, e até aquelas sombras eram seres que de fato viviam por não conhecer de nada que estava fora da caverna. Mas ao sair da caverna, então, o conhecimento faz com que os seus olhos cegassem à luz do conhecimento. A princípio é isso que o conhecimento traz. Depois os olhos vão se acostumando com isso, mas para alguns o conhecimento é um verdadeiro abismo. Salomão começa a se acostumar com a sabedoria, com o conhecimento, e ele sabe que ter conhecimento é bom. Não deve haver passado todos os seus dias nas trevas. Mas ele também diz, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimentos. É necessário trabalhar, não trabalhar demais, se dedicar a Deus, ter cuidado, reverência ao se chegar a Deus, ao se chegar à casa de Deus, não falar bobagem, não prometer aquilo que não pode cumprir, aquilo que prometer cumprir logo, e viver uma vida de usos e frutos, usufruir de fato de tudo aquilo que trabalhar, porque quando se for, se vai assim como veio, nu. E aí é necessário a gente refletir, porque isso é a reflexão da nossa vida,
É assim que acontece. Colocamos tantas poses. Num cemitério aqui da cidade de Ilhéus, tem uma frase muito interessante. Aqui, dizendo lá no cemitério, aqui é onde acaba o orgulho do homem, onde acabam os planos, onde acabam todas as coisas. É mais ou menos o que Salomão disse. O nosso orgulho se acaba quando a gente se vai. É necessário, então, que quando a gente se for, tenhamos tesouros que a traça e a ferrugem não venham a consumir. O verso 19, lembrem que eu saltei o verso 15 e o verso 18, diz o seguinte: e quanto ao homem a que Deus deu riqueza e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isto é um presente de Deus. O que o texto nos ensina é que não há problema em ser rico, mas é necessário saber administrar essas riquezas e ter a capacidade de usufruir desses bens. E ele mostra que isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ser rico não é a busca do homem. Ser rico é um dom de Deus, é aquilo que Deus dá para que o homem, de maneira graciosa, para que o homem usufrua sem um peso. Para aqueles que não têm este dom divino, será um peso a riqueza, será um desafio, será um problema que vai provavelmente tirar o sono, tirar a tranquilidade, tirar a paz dos homens. O verso 20 diz: pois não se lembrará muito dos breves dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Aquele que tem o dom de ser rico pode ser rico e administrar isso e usufruir, e os seus dias passam com tranquilidade. Deus os enche de alegria, sem nenhum medo de perder os bens, sem nenhum medo de como eles estão guardados, sem perder o sono. Voltando então para a conclusão, e por isso deixei o verso 18 e o verso 15 por último. O verso 18 diz: aqui está o que concluí. Ele conclui no verso 18, eu não poderia deixar ele falar logo tinha que deixar para o final. Aqui está o que concluí: o bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho do sol, debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. Sabe por quê? Porque o verso 15 diz: como saiu nu do ventre da sua mãe, assim também se irá, não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Então se irá nu. Usufrua de tudo aqui. Tenha tranquilidade na sua vida, tenha paz na sua vida. Não deixe o status, aquilo que você possui, encher o seu coração de tal forma que isso se transforme num ídolo, tirando a sua paz. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a primeira igreja batista nessa cidade e sempre nos dê a alegria de estar juntos. Um grande abraço e até a próxima.